Então, nesse próximo bloco do curso, a gente vai começar a falar, então, de dinâmica das equações de Hamilton, né? Em vez de a gente vai passar da formulação de Lagrange, uma formulação alternativa, que é essa formulação de Hamilton. E ela tem várias características que a gente vai ver, se a gente comparar uma com a outra, e tem vantagens e desvantagens como tudo, né? Em algumas situações é útil usar as equações de Lagrange, em outras as equações de Hamilton parecem mais simples de você visualizar o problema. A diferença principal, que eu estou escrevendo aqui, eu deixei algumas coisas já pré-escritas, é que você vê, a formalismo de Lagrange tem duas características importantes, né? O primeiro é que você pode escolher essas coordenadas generalizadas do jeito que você quiser, né? Que nem no problema do plano inclinado, você podia usar x e xão, ou a variável s ao longo do plano inclinado. Qualquer que seja as variáveis que você escolha, a equação é essa. A única coisa que você tem que fazer é escrever a lagrangiana nas coordenadas que você escolheu. A forma da equação é invariante por essa escolha. E você tem, então, a segunda característica disso é que você vê dl de que ponto, né, é a derivada essencialmente da energia cinética em relação à velocidade, vai conter uma outra velocidade, né, ou a energia cinética é v ao quadrado, você deriva uma vez, dá um v, deriva de novo, dá uma aceleração. Então, você vai ter equações de segunda ordem do tempo, vai ser q dois pontos, igual a outras coisas ali. Então, você tem n equações de segunda ordem no tempo. No formalismo de Hamilton, a gente vai, então, descrever o sistema através de uma outra função, que eu vou introduzir hoje, a hamiltoniana, que depende de Q e de P, em vez de depender de Q e Q ponto, e a gente vai substituir essas equações de segunda ordem pelo dobro de equações de primeira ordem no tempo. Então, a hamiltoniana agora, ela envolve só variáveis, não tem ponto mais ali, é Q e P. E as equações de movimento são para Q ponto e P ponto. Então, você vai ter duas N equações de primeira ordem, o que é útil em vários contextos. A desvantagem é que essas novas variáveis Q e P, elas não são mais totalmente independentes, que nem no caso da lagrangiana. Porque você vê, uma vez que você escolhe os Qs, o P está fixo, né? O P é dl de Q ponto. Então, o P está atrelado ao Q. Então, não é qualquer conjunto de Q e P que vai manter a forma das equações de Hamilton invariantes. Então, a gente vai falar sobre isso mais para frente. E o conjunto de variáveis que mantém as equações de Hamilton nessa forma que ela está são chamadas de transformações canônicas, que a gente vai estudar mais para frente um pouquinho. Então, vamos lá. Então, primeiro, então vamos introduzir, então, como é que a gente chega na hamiltoniana. Então, a hamiltoniana é uma transformação de Legendre da lagrangiana. Então, deixa eu falar um pouquinho de transformações de Legendre de forma simples, nada muito formal aqui, para a gente entender esse contexto. Então, imagine o seguinte, você tem uma função f de x, uma variável só, tem uma condição aqui que eu vou explicar, que a derivada segunda dela é sempre positiva, é uma função convexa, senão as coisas não funcionam direito. Então, dado uma função f de x com derivada segunda positiva, você pode descrever a informação que está em f através de uma outra função. Deixa eu só tentar abrir aqui, onde é que foi parar o meu... Essa barrinha do Zoom sempre desaparece. Enfim, daqui a pouco eu acho. Eu ia deixar... o chat já está aberto aqui do lado, tudo bem. Então, eu vou descrever essa informação de f de x através de uma outra função g de u, que é xu menos f de x, onde você vê que do lado esquerdo é g de u, é uma outra variável. À esquerda tem xu menos f de x. Então, esse x que está aparecendo aqui, eu tenho que substituir em termos de u, certo? Para dar uma função g de u apenas. Como que é essa definição? O u é df de x. Tá? Então, a gente define g como xu menos f de x, onde u é df de x. Então, essa expressão aqui, eu tenho que inverter
para tirar... Isso aqui me dá U em função de x, eu inverto, tiro x em função de U, jogo aqui em cima, e eu tenho essa função g de U. Tá, essa transformada de Legendre da função f. Então, vamos ver algumas propriedades dela para ver por que isso é interessante. Então, primeiro, se você calcular df, um df é del f, del x, dx. Certo? É um pequeno deslocamento ali, você faz um dx, você vê qual que é a variação em df. df dx é o que ele está chamando de u, certo? Então, df dx é u de x dx. Se você calcular dg, que é a função conjugada, e derivar, deixa eu pegar aqui um apontador, porque aqui não tem como fazer. Então, eu vou derivar isso aqui agora, dg. Então, vai ficar, eu faço u dx mais x du, certo? Eu estou fazendo o d desse pedacinho aqui, menos df dx dx. Tá? Esse é o dg. Agora, df dx é o u, certo? Então, esse cara aqui é o próprio u. Então, esse termo mata com esse, e o dg fica x de u, du. Então, você vê que elas são realmente muito parecidas, né? Uma é o conjugado da outra nessa descrição. O df é u dx, o dg é x du. Outra propriedade interessante é que se você fizer a transformada ao quadrado, você faz uma transformada e transforma a função transformada, você volta para onde você estava. Você volta para a identidade. Então, é tipo a transformada de Fourier. Você faz a transformada de Fourier de uma função, transforma de novo, você volta para onde você estava. Então, vamos ver essa propriedade. Então, imagina que você tem aqui você começa com uma função f de x e faz a transformada de Legendre dela. Então, você define g de u como o x menos f, onde u é df dx. Então, a gente sempre tem que lembrar que esse u igual a df dx, a gente tem que inverter, né, para achar o x de u e jogar lá em cima. Então, vamos fazer uma segunda transformada de Legendre agora. Então, dada agora essa g de u que eu transformei, eu vou transformar de novo. Então, eu defino um h de v, que é uv menos g de u, onde v é dg de u. Ups, o que eu vi aqui? Ups, foi lá para trás. Aqui. Certo? Onde v, então, onde é que eu estou? Aqui. Isso, dg de u. Então, vamos ver, quem que é esse v? Então, vamos calcular o v aqui explicitamente. Olha, dg de u, eu tenho o g aqui em cima. Vamos derivar isso aqui em relação a u, certo? Então, vai ficar x, certo? Derivo em relação a u da x, depois eu derivo o x, fica u dx du. Aí eu tenho f, estou derivando em relação a u, certo? Estou fazendo dg du. Então, vai ficar df dx, dx du. Novamente, df dx é o u. Então, esse cara mata com esse e sobra x. Então, o v é o próprio x. E quem que é o h de v? Então, vai ser o h de x, né? Então, a gente vê lá o v menos gu. Então, o v, eu substituo o v por x, é o x, menos o g, que é o x menos f. Então, o x cancela, dá f de novo. Tá? Então, você transforma de novo e você volta para o mesmo lugar. Tá? Então, uma transformada, você está descrevendo uma função em termos da sua transformada e você pode voltar para trás, se você quiser, com o mesmo tipo de operação, a mesma transformação. Tá? Vocês já viram isso várias vezes, eu vou dar uns exemplos aqui, mas esse cara, antes de eu fazer os exemplos, e a hamiltoniana, então, vai ser uma transformação de Legendre da lagrangiana, isso aqui tem uma interpretação geométrica, que eu vou tentar ilustrar aqui, que é o seguinte. Deixa eu pegar uma... Então, você vê, a gente tem a função f de x, que eu estou desenhando aqui, então esse cara aqui é f de x, e eu quero definir, então, g de u como sendo xu menos a f, onde o u é df dx. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, a gente fixa um u, eu vou definir uma função auxiliar de duas variáveis
que é isso aqui. Ó. Então, esse f grande, para esse f grande, o u e o x são independentes. Tá? Então, é uma outra função auxiliar que eu estou definindo. Então, quem que é ela? Então, para cada u, então eu fixo um valor de u. Então, esse cara aqui está fixo. X vezes u é essa reta. Ó. Certo? É uma reta que tem a inclinação u. E eu estou fazendo, então, a distância entre a reta e a função. Então, para cada ponto x, para esse valor de x, eu pego a distância da reta até a função. Isso aqui é o meu valor do f de x1. Certo? Então, para u fixo, eu fixo uma reta, e o f é essa distância entre a reta e a função f. Quem que é a função g de u? Ora, a função g de u é essa mesma distância, mas calculada no ponto onde df dx é zero. Você vê, df dx é u menos df dx. Se eu igualar isso aqui a zero, eu vou estar achando o ponto u em função de x que me define a gzinho. Ou seja, então vamos pensar assim, fixo um u. Né? Deixa eu apagar esse que eu rabisquei aqui. A gente fixa um u, para cada x eu vou calculando essas distâncias aqui. O x de u que eu quero, para substituir aqui na g, é aquele que maximiza a distância entre a reta e a função. Então, nesse ponto aqui, onde a distância é máxima, esse é o x para esse u que eu fixei. Então, a minha função g de u é essa distância aqui. Ó. Então, para cada u, eu faço esse desenho, vejo a maior distância possível. Onde eu achar essa distância, eu tenho esse x de u, e a função g de u, na verdade, é esse arco aqui, essa distância entre a reta e a função nesse ponto onde df dx é máximo, é a maior distância possível dentro desse arco que é formado. Então, tem essa interpretação geométrica. Se eu mudo u, eu vou ter que achar um outro ponto x de u. Então, para um u maior, se eu tiver uma reta aqui agora, então eu vou ter que achar qual que é a nova distância que maximiza isso aqui. Esse aqui vai ser o valor de g para esse novo u, e assim por diante. Muito bem, então isso aqui é tudo assim, matemático por enquanto. E só um detalhe, essa condição de que a derivada segunda tem que ser positiva é para a gente evitar que a função tenha... Você imagina se essa função faz uma coisa assim, né? Aí eu vou ter um outro ponto aqui na frente, eu posso ter um outro valor de máximo dentro da mesma, para o mesmo u, e essa transformada não é unicamente definida, tá? Não está bem definida. Então, se a função for convexa, só vai ter um ponto de máximo e fica tudo bem definido. Professor, Diga. pode perguntar uma coisa a respeito disso, talvez você prefira falar isso depois, mas deixa eu perguntar. Eu conhecia essa interpretação que você mostrou agora, só que assim, talvez você falando de alguma coisa física você consiga dar uma resposta melhor, não sei, mas me parece um pouco místico, isso é muito estranho você, né? Bem, o ponto que extremiza vai ser o que vai ser da transformada de Legendre, então, não sei, às vezes com algum exemplo, tentar tornar isso um pouco mais plausível. Então, a coisa toda, né, quer dizer, a definição básica é essa daqui, né? Vamos pensar, vamos esquecer a geometria, né? Então, você faz... o que a gente está fazendo? Né? A gente está trocando a variável x, que é a variável de f, por uma outra variável u, que é a derivada de f. Então, eu estou passando a informação de f de x por uma outra função, onde o argumento é a derivada de f. Então, a gente tira x e coloca no seu lugar df dx. É isso que a gente está fazendo. E essa forma de fazer é interessante porque ela tem uma inversa que é ela mesma, né? Você aplica ao quadrado, você retoma o que você tinha. E você vê, essa interpretação ela é meio curiosa mesmo, né? Mas você vê, de fato, né, para cada u, você está calculando a distância de uma reta com a função. E o valor da g é a altura que
que maximiza essa distância, né? É um pouco esquisito mesmo, né? É uma interpelação geométrica que eu acho que, caso a caso, a gente teria que encontrar a explicação física, né, para o que isso de fato significa. Eu vou fazer uns exemplos aqui, antes de fazer a hamiltoniana, então, que é uma transformação de Legendre da lagrangiana. Que transformação de Legendre é essa? Eu vou tirar o Q ponto e vou colocar o P no lugar. Eu vou tirar uma das variáveis da L, que é o Q ponto, e eu vou substituir pelo DL de Q ponto, que é o P. Essa vai ser a troca que a gente vai fazer para chegar na hamiltoniana. Então, deixa eu dar uns exemplos aqui. Ops, vamos ver se a gente... deixa eu ver aqui, separado aqui, deixa eu pegar. Então, eu vou fazer primeiro 2 exemplos bem simples. Então, exemplo 1 aqui, deixa eu pegar. Então, exemplo 1. Um exemplo bem simples, né? que é o mais comum em mecânica, na verdade. Mas a gente tem uma função da variável V, que é mv2 sobre 2. É uma função convexa, a derivada segunda é sempre m, é positiva. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos definir uma função g de p, que é vp menos f de v, certo? Então, tira v, coloca p no lugar, onde p é df de v, certo? Então, essa é a transformação. Então, vamos fazer isso na prática. Então, p é df de v, que é mv. Então, isso aqui me dá p em função de v. Eu tenho que inverter. Ops. Então, eu inverto, tiro v em função de p, que nesse caso é trivial, v é p sobre m, e eu substituo lá em cima. Então, a g de p vai ser v vezes p. Então, v vezes p menos f calculado em p. M sobre 2v ao quadrado, p sobre m ao quadrado. Tá? Então, eu uso a equação da derivada para achar a variável velha em função da nova e substituo lá. Então, isso aqui vai dar P2 sobre M menos P2 sobre 2M, que é P2 sobre 2M. Certo? Vejam que, nesse caso, deixa eu aumentar uma página aqui. Nesse caso, por coincidência, e na verdade essa coincidência vai aparecer em várias situações, mas não em todas, o G de P, que a gente calculou aqui, coincide com F calculado em V de P. Então, se eu, em vez de fazer essa conta da transformação que eu fiz aqui, dessa forma, se eu calcular F de V de P, eu vou ter, então, M sobre 2, V ao quadrado. E dá P2 sobre 2M, direto. Tá? Mas isso é uma coincidência. A transformada de Legendre é essa daqui. Né? É VP menos F, é assim que você calcula a transformada. Nesse caso, essa transformada coincide com a própria função, simplesmente avaliada da nova variável. Tá? Mas isso aqui não é a regra. Tá? A gente vai ver que, em muitos casos, não é assim que funciona. O G de P não é a função original calculada na variável transformada. É outra coisa. Tá? Muito bem, exemplo 2. Então, o exemplo 2 é o exemplo clássico de termodinâmica. Né? Então, imagina que você tem termodinâmica. Se você tem a função energia, eu estou copiando aqui do meu exemplo, escrita em termos da entropia e do volume. Então, nesse caso, a gente sabe que a temperatura é dU ds e a pressão é dU dV. Deixa eu fazer o redondinho aqui, senão fica difícil de distinguir. dU dV. Muito bem. Eu vou fazer uma transformação de Legendre agora e eu vou trocar a variável S pela variável T, que é dU ds. Certo? Então, eu vou definir uma nova função
F de T e de V. Na termodinâmica, tem um sinal trocado de diferença. Pela nossa definição, isso aqui teria que ser TS menos U. Mas na termodinâmica, faz ao contrário, faz U menos TS. Tem um sinal convencional aqui diferente. Tá? Então, vou definir essa variável S. Você vê que o volume V está fixo lá. É como se eu estivesse esquecendo o volume, vou tratar só a variável S, que eu vou substituir pela sua derivada T. Tá? Então, o V fica só olhando nessa conta toda. E eu vou fazer isso, como isso é uma transformada de Legendre, eu tenho que ter T igual a du ds. Tá? Então, essa é a transformada direitinho. Então, vamos ver o que acontece aqui. Então, vamos reobter, né, essas relações termodinâmicas aqui, que eu tenho para U. Como que são as relações termodinâmicas para F, que é a energia livre, né, energia livre de Helmholtz. Então, se a gente calcular dF, então dF vai ter que ser ΔF, ΔT, dt, mais ΔF, ΔV, dV, certo? Depende dessas novas variáveis T e V. No entanto, se eu olhar para a definição aqui em cima, né, eu posso escrever também o dF como du, ds, ds, mais du, dv, dv, menos dt vezes s, menos t ds. Du ds é t, certo? Então, esse cara aqui vale t. Então, t ds mata com esse menos t ds, e a derivada vai ficar, então, du, dv, dv, menos s, dt. Então, se eu comparar com o que está aqui em cima, né, a gente tira essas relações aqui. Então, o termo em dv é igual a esse. Então, como é que é? Então, df dv é igual a du dv, que é a pressão. Então, a pressão não muda. Du dv era a pressão, df dv continua sendo a pressão. Agora, se eu comparar os termos em dt, eu vejo que df dt é menos s. Tá? Então, essas são as novas relações termodinâmicas escritas em termos da função energia livre, né, em vez de escrever em termos da energia interna, né, U de SV. Então, a gente troca a descrição, mas você tem aí a mesma física, né? É o mesmo sistema descrito em termos de variáveis, como se diz, me perdi, fugiu a palavra agora, conjugadas, né? Variáveis conjugadas. Então, a entropia com a temperatura, o volume com a pressão, e assim por diante. Então, essa é a história, então, dessas transformações de Legendre. Então, a ideia é você descrever a mesma função, a mesma informação, mas em termos de uma variável diferente, que é a derivada da função. Tá? Então, muito bem. Então, vamos aqui fazer... onde é que eu estou? Então, as equações de Hamilton são essas, né? Então, a newtoniana é uma transformação de Legendre, da lagrangiana. Então, a gente vai definir H de Q. Então, o Q fica, é que nem o volume, no exemplo anterior, não faz nada com ele. Eu vou tirar o Q ponto e substituí-lo por dl de Q ponto, que é a sua derivada. Então, isso aqui vai ser... E eu vou fazer isso, se a gente tiver mais variáveis, a gente faz para cada variável. Então, eu tiro o Q ponto para colocar o P, certo? Isso aqui, então, é o X vezes U, né? A gente tira o Q ponto, que é o X, e coloca o P, que é o U, para todo mundo. A cada par, é uma transformação de Legendre em cada uma dessas variáveis Q ponto, menos L.
né, onde o Q ponto, desculpa, aqui, onde o P é del L, del QI ponto. Tá? Então, é exatamente esse esquema. A variável que sai, eu substituo pela sua derivada. DL de Q ponto é P, eu substituo Q ponto por P. Então, daqui, você vê que isso aqui é um conjunto de N equações, certo? Uma para cada coordenada que eu estou trocando, velocidade por momento. Daqui eu tenho que inverter e eu tenho que tirar cada um dos Q pontos em função dos P's. Então, a gente inverte, tira Q ponto em função de P para jogar aqui no lado direito da definição, porque eu quero que no fundo fique tudo em função de P. Então, todo Q ponto é substituído por P. Tá? Então, essa é a hamiltoniana, é assim que ela é definida, ela não é necessariamente T mais V. Tá? Vou discutir quando que ela é T mais V, quando que não é, mas a definição da hamiltoniana é essa, uma transformação de Legendre da lagrangiana. Se você fizer assim, você nunca vai errar, nunca vai ter problema. Então, muito bem. Então, vamos ver como ficam as equações de movimento, então, em termos do H. Então, eu vou fazer uma conta agora muito parecida com a que eu fiz aqui. Eu vou calcular DH e vou comparar esses coeficientes e vamos ver quais são as novas relações que a gente obtém em termos de H e não em termos de L. Tá? E depois eu vou dar uns exemplos para a gente ver como é que isso funciona. E aqui para frente eu deixei meio pronto aqui, eu vou discutir essa questão de hamiltoniana, energia. Tem um exemplo legal que dá para fazer para a gente fechar essa aula de hoje, mais para frente um pouquinho. Então, vamos lá. Então, equações... Sumiu a minha... Deixa eu colocar uma página... Professor, diga. é só por curiosidade mesmo que eu fiquei. Tem uma outra forma de encontrar a hamiltoniana ou ela só é dada mesmo pela transformação de Legendre? Não, é a transformação de Legendre. A gente vai ver que A definição dela, né? Oi? A própria definição dela é a transformação de Legendre, né? Exatamente. A gente vai ver que em alguns casos, como aconteceu aqui, né, nesse exemplo, que a transformada é a própria função, né? É a própria função calculada na nova coordenada. Então, isso eu vou... Então, vai ter alguns casos onde essa operação toda aqui, que é uma operação chata de fazer, né? Ela equivale a você pegar T mais V e calcular em termos de momento em vez de em termos de velocidade. Mas não é sempre que isso dá certo. Tá? Em alguns casos só. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, que eu estou perdendo as minhas páginas. Deixa eu ver como é que apareceu aqui. Vamos lá. Então, tá, vamos lá. Equações de movimento, então. Como é que a gente reescreve? Equações. Então, olha, eu vou calcular DH. Então, quem que é DH? É del H, del QI, vezes DQI, somado em I, de 1 até N, mais del H, del PI, DPI, mais del H, del T. Tá? Se por acaso a hamiltoniana depender do tempo também. Muito bem. Então, por outro lado, eu posso fazer esse mesmo DH usando a definição lá da transformada. Então, eu vou reescrever isso aqui usando a soma lá de cima. Então, a soma de I, todas essas somas de 1 até N, DQI ponto, vezes DPI, ou vezes PI, mais QI ponto DPI, certo? Menos del L, del QI, DQI, menos del L, del QI ponto DQI ponto,
Tudo isso aqui está somado em I, e tem aí, finalmente, menos del L e del T. Muito bem. Agora vamos usar que dl dqi ponto é P. Certo? Então, esse cara aqui, deixa eu... Esse cara, então, é PI. Então, esse termo aqui mata com esse. Certo? Então, vamos ver o que sobra aqui. Então, vai ficar só em I. QI ponto dPI menos del L del QI menos del L del T. Tá. Então, vamos comparar isso com a linha que está aqui em cima. Então, vamos comparar com esses caras aqui e vamos ver o que sai de relação. Então, vamos lá. Os termos que multiplicam PI primeiro. Então, eu vou igualar, então, esses caras aqui com esses daqui. Ó. Certo? E eu vou ter, então, que QI ponto deve ser igual a del H del PI. Os termos em QI, tem esse aqui e esse aqui. Então, como é que fica? Então, fica menos del L del QI é igual a del H del QI, certo? E agora eu vou usar, aqui, nessa segunda equação que eu escrevi, eu vou usar as equações de Lagrange. Ó, del L, que fazer aqui do lado. Del L del QI é d dt, e del L del QI ponto, que é dPI dt. Se é del L del QI ponto, é o PI. Então, isso aqui é o próprio PI ponto. Portanto, essa segunda equação, eu posso escrever assim, ó, PI ponto, vou jogar o sinal para o outro lado, menos del H del QI. Então, aqui tem a primeira equação, deixa eu circular aqui. Tem essa equação, então está tudo em termos de QIP, a gente eliminou todos os Q pontos, certo? Então, H de QP, está tudo em função do QP. E agora tem a parte temporal, certo? Então, eu ainda tenho mais uma coisa para igualar, que vai ser del H del T igual a menos del L del T, certo? Que é o termo... faltou multiplicar por dt esses caras aqui, né? Esses aqui tem um dt. Multiplicando aqui, vai ficar curtinho, eu vou colocar aqui embaixo, dt. Então, ainda tenho essa última relação. Eu vou escrever aqui, mas eu vou mexer com ela um pouquinho a mais ainda. Mas del H del T é menos del L del T. Tá? Agora, só para a gente entender isso aqui, vamos fazer o seguinte, isso aqui é uma derivada parcial. Então, a derivada parcial de H em relação ao tempo é menos a derivada parcial de L em relação ao tempo. Agora, quem que é dH dt? A derivada total. Né? Para a gente saber se a hamiltoniana vai ser constante ou não, tem que calcular dH dt. E dH dt é legal porque vai ser isso aqui, ó. Del H del QI, QI ponto, mais del H del PI, PI ponto, mais del H del T, certo? Agora, olha as equações de movimento. Del H del QI é menos PI ponto. E del H del PI é QI ponto. Então, esses dois termos aqui se cancelam. Fica menos PI ponto, QI ponto, mais QI ponto, PI ponto. Isso aqui cancela. E a derivada total é igual à derivada parcial. Então, essa é a última relação. Deixa eu escrever aqui em vermelho também. Então, que dH dt
Então, se o hamiltoniano não depender explicitamente do tempo, DHDT é del L del DHDT é del H del T, que é menos del L del T. Tá? Essa é a relação. Então, o que acontece? Se a lagrangiana não depender explicitamente do tempo, essa derivada parcial vai ser zero e a energia e a hamiltoniana vai ser uma constante. Tá? Deixa eu fazer aqui bonitinho. Isso. Certo? Então, a condição para você ter a hamiltoniana conservada é que a lagrangiana inicial não depende explicitamente do tempo, ou a sua hamiltoniana já calculada também não envolva explicitamente o tempo. Então, se o tempo não aparecer explicitamente no L ou no H, ela vai ser conservada. Então, esse conjunto, diga. O que tem de especial ela ser explicitamente dependente do tempo? Qual que é a condição para ela ter esse termo dependente do tempo? Por exemplo, você tem uma partícula num campo elétrico oscilante. Então, você tem um campo elétrico que é E0 cosseno de ômega T. Então, na hamiltoniana... Nesse caso, por exemplo, aí você vai tirar, né, eventualmente, que a energia vai se conservar, desde que... Ou não, nada a ver isso. Eu que fui longe. Se não tiver a dependência explícita do tempo, o H vai ser constante. Então, você vê, H depende de Q e de P, Q e P podem variar no tempo, mas essa combinação H de Q de T, P de T, se mantém constante. E, em geral, isso vai ser energia. Né? Então, a energia vai ser constante se não tiver um tempo explícito ali, né? Nada externo ao sistema forçando uma dependência temporal. Então, vai ser o exemplo que eu vou fazer aqui embaixo, ele está separadinho aqui, mas antes eu vou fazer dois outros antes de chegar lá. E se ele tem uma constante de movimento, é ótimo, né? Você tem alguma coisa que é conservada, você tem um vínculo, né, entre os Qs e os Ps, né? Eles não podem variar de qualquer maneira, eles têm que manter o H fixo o tempo todo. A gente vai explorar essas coisas mais para frente, né? Entender essa superfície de energia, como é que essas coisas funcionam. Certo? Então, aqui está o resumo então, da história, é isso. Você tem a lagrangiana, você tem aquelas equações aqui de segunda ordem, no tempo, você transforma agora para uma nova função, que depende de Q e P, e você tem um par de equações agora, né, o dobro de equações, mas elas são de primeira ordem no tempo. E, além disso, tem essa relação de dependência temporal aqui embaixo. Então, tá. Então, deixa eu fazer... eu quero fazer... Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer 3 exemplos agora simples. Um bem simples, outro nem tanto. E depois eu vou discutir essa questão de conservação de energia, quando que H é energia, essas coisas que às vezes são confusas. Vai ser meu último exemplo. Então, são 4 exemplos e a gente já fecha a aula de hoje, vai ser só isso. Vai ter tempo. Diga. Eu acabei caindo um pouco, né, ali na hora que o senhor estava explicando. Só para terminar, se a energia, esse caso anterior aí, porque assim, a lagrangiana não tem essa propriedade da derivada parcial ser a derivada total, né? Então, a lagrangiana não é uma boa candidata de ser uma grandeza que se conserva. Né? Isso, tá. Isso. Tanto que ela E daí, no exemplo do campo elétrico oscilante que o senhor tinha citado, então, o H não se conserva nesse caso daí. Exato, o H não se conserva. Vai ter um tempo, lá vai ter um cosseno de ômega T, ele não se conserva. Isso. Mas tudo bem, o H está bem definido, tem equações em movimento, mas simplesmente o H não se conserva. Tá, tudo bem, entendi. Você ainda consegue trabalhar, né, em cima dessa teoria, você só não vai ter essa conservação. Exato, o exemplo que a gente vai fazer é esse exemplo aqui do Bootstrap, deixa eu até mostrar já para vocês verem como é que é. Onde é que... Aqui, é esse aqui, ó. É um carrinho que está sendo puxado com velocidade constante, e em cima do carrinho tem uma mola oscilando. Então, a gente vai ver que a lagrangiana vai ter um tempo explícito ali, a newtoniana também. Então, a gente vai discutir isso aqui daqui a pouquinho. Eu vou fazer uns exemplos antes primeiro,
e aí a gente volta aqui e vê como é que isso funciona. Beleza, professor. Valeu. Então, vamos lá. Então, exemplos. Então, o primeiro exemplo é o seguinte. O exemplo trivial primeiro, né? Vamos fazer o oscilador harmônico. Só para ilustrar. Então, eu tenho uma lagrangiana, que é essa daqui. Então, é T menos V, uma variável só. O momento, então, é mx ponto, certo? Que é dE de dx ponto. E, então, o H vai ficar px ponto menos L, que é a conta que eu fiz, né? Basicamente, né? Então, P, o x ponto, eu escrevo em termos de P, para jogar aqui. Então, esse px ponto fica P sobre M menos L, que é M sobre 2x ponto ao quadrado, menos com menos a mais, kx2 sobre 2. Então, dá P2 sobre M, menos P2 sobre 2M, que dá P2 sobre 2M, mais kx2 sobre 2. Então, tranquilo. Está aí a energia, né? A hamiltoniana é a energia do oscilador harmônico. Muito bem, exemplo 2, mais um pouquinho mais... onde é que eu estou? Aqui no meu... Deixa eu só achar aqui. Exemplo 2 é uma partícula livre em coordenadas esféricas. Partícula livre em esféricas. Então, a lagrangiana é m sobre 2 v ao quadrado, que é r ponto ao quadrado, velocidade radial, mais r2 θ ponto ao quadrado, velocidade na direção θ, e na direção φ é r2, deixa eu fechar isso aqui, seno ao quadrado de θ, φ ponto ao quadrado. Essa é a energia cinética da partícula livre. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular PR, que é dE de dr ponto. Então, vai ter um momento para cada velocidade. Então, o momento associado à coordenada R ponto é PR, que é mr ponto. Aí eu vou ter um Pθ, que é del L, del θ ponto, que vai ser M R2 θ ponto. E eu vou ter um Pφ, que é del L, del φ ponto, que é, então, M R2 φ ponto seno ao quadrado de θ. E agora eu tenho que inverter essas relações para tirar as velocidades em termos dos momentos. Certo? Então, vamos inverter. Então, R ponto é PR sobre M, θ ponto é Pθ sobre MR2, e φ ponto é Pφ dividido por MR2 seno ao quadrado de θ. Vocês vejam que aqui, apesar de ser um pouquinho mais complicado, o PR só depende de R ponto, Pθ e θ ponto, Pφ φ ponto. Se vocês vão fazer essa transformação para o pêndulo duplo, vai ser uma zona. Né? O P θ1 vai depender do θ1 ponto, do θ2 pontos, e inverter essas equações pode ficar mais complicado. Tá? Opa! Mas aqui é tranquilo. E quem tem que fazer? Tem que calcular o H, então que vai ser R ponto PR mais θ ponto Pθ mais φ ponto Pφ menos L, e todo lugar que aparece velocidade a gente substitui em termos dos momentos desse jeito aqui. Tá? Não vou fazer a conta, fica como exercício para vocês fazerem a álgebra toda, mas é muito parecido com o que eu fiz aqui, é só um pouquinho mais chato. Né? O termo px ponto vai cancelar uma parte do termo cinético que vem do L, e vai sobrar o potencial, é uma conta muito parecida.
né? E o resultado final, então, fazendo a álgebra toda, está feita lá no livro com mais detalhe, vai dar o seguinte, vai dar 1 sobre 2m, PR ao quadrado, mais Pθ ao quadrado. Deixa eu escrever eles explicitamente 1 a 1, fica melhor para ver, eu acho. PR ao quadrado sobre 2m, mais Pθ ao quadrado sobre 2mR2. Lembra, isso aqui é o L2 sobre 2mR2, né? Aquele termo que sempre aparece no potencial efetivo em problemas de força central. E aqui ainda aparece um termo Pφ, Pφ ao quadrado sobre 2mR2 seno ao quadrado de θ. Então, essa é a newtoniana. E aí você tem as equações de movimento para R, θ, φ, PR, Pθ, Pφ. Então, vão ser 6 equações de primeira ordem para resolver. Certo? Tudo bem? E, novamente, né, aqui, né, essa energia cinética é uma partícula livre, só tem energia cinética, a lagrangiana é a energia cinética. Essa função H coincide de ser a energia cinética calculada em termos dos momentos e não em termos das velocidades. Muito bem, então vamos fazer um exemplo agora mais legal que vai permitir a gente discutir coisas mais interessantes. Exemplo 2, exemplo 3. Então, o exemplo 3 é o exemplo mais formal. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma lagrangiana que tem, então, depende de Q ponto e T, e ela tem essa cara aqui, ó. Ela é 1/2. Eu vou escrever a minha anotação assim, eu já explico o que é. De T a Q ponto mais A transposto Q ponto. Deixa eu só espremer um pouquinho isso aqui, deixa eu ver se consigo arrastar um pouquinho para cá. Menos um V0 de Q e T. Então, o que é isso aqui? Esse Q, então, é um problema de várias variáveis. Esse Q, então, é um vetor, Q1, Q2, Qn. O Q transposto é o vetor linha. Esse A é uma matriz simétrica. Eu vou escrever explicitamente de um outro jeito. E esse Azinho é um vetor também. Então, esse Azinho também é um vetor de componentes A1 até a N. Então, essa forma que eu estou escrevendo é a mesma coisa, é uma notação compacta para isso aqui, ó. Soma em I e J, QI ponto, AIJ, QJ ponto. Então, esse é o primeiro termo, lá está escrito em forma vetorial, então, uma parte quadrática nas velocidades. O segundo termo é AI, QI ponto, uma parte linear, e tem essa parte do potencial V0 de QT. Certo? Então, dado uma lagrangiana que é quadrática das velocidades, mais um termo linear nas velocidades, que é bastante comum aparecer, e mais um potencial V de Q, quem que é a newtoniana? Então, se a gente fizer esse cálculo geral desse jeito, a gente já vai poder, né, fazer vários problemas assim, sem muito pensar demais. A gente já vai ter a solução geral desse caso mais amplo. Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente acha, então, a lagrangiana. Você vê que esses coeficientes A e J e o Azinho I, eles podem depender de quê? Podem ser funções de quê? Né? Veja aqui, por exemplo, né, nesse caso, por exemplo, o termo que multiplica θ ponto ao quadrado é R2. O termo que multiplica φ ponto ao quadrado é R2 seno ao quadrado de θ. Então, os coeficientes podem depender das coordenadas. Tá? Então, esses A e J podem depender de Q também. Então, vamos lá. Quem que é PI? PI é del L, del QI ponto. Vamos fazer PK para ficar um índice diferente. PK.
deu L, deu QK ponto. Então, o QK ponto aparece duas vezes, né? Quando I igual a K ou quando J igual a K. Então, você vai ter uma contribuição quando I for igual a K, sobra a soma em J, desse cara, e quando o J for igual a K, sobra uma soma sobre I, Q ponto A I K. Certo? Como a matriz é simétrica, esses dois termos são iguais, né? Então, nesse termo aqui, eu posso trocar isso por AKI, e essa soma sobre I, eu simplesmente chamo ela de J, né? Eu tenho termos iguais aqui. Então, 1 meio mais 1 meio dá uma única soma. Eu vou escrever, então, assim, KJ, TJ ponto. Muito bem. Em termos vetoriais, eu posso escrever isso aqui assim, né? Que o P, cada componente do vetor P, é a matriz A aplicada no vetor Q ponto. E escrever assim é mais legal, porque eu consigo inverter, né? Para inverter essa relação, o Q ponto é a matriz inversa aplicada em P. Então, a gente tem essa relação direta. Então, muito bem. Então, achado o momento, vamos fazer a transformação. E eu vou fazer a transformação na forma vetorial, porque é mais fácil de enxergar. Então, vamos lá. Então, H, quem que é? É P escalar Q ponto, certo? Então, isso aqui são vetores. Vou colocar um transposto aqui, mas é o produto escalar, né? PI, QI, P1, Q1 ponto, mais P2, Q2 ponto, assim por diante. Menos L, que é 1 meio de Q ponto a Q ponto, menos A Q ponto, mais o G0. Certo? E agora eu substituo o Q ponto por A menos 1 vezes P. Então, vamos ver se eu vou conseguir fazer essa conta sem errar. Onde é que eu estou aqui? Então, eu vou substituir onde tem P por A menos 1 vezes o Q ponto, né? Então, por A menos 1 vezes P. Então, esse é o primeiro termo. Menos 1 meio de Q ponto, que é A menos 1. Como é que eu vou fazer aqui? Espera um pouquinho só. Q ponto transposto, né? Isso aqui, então, pega essa equação e transpõe. Dá P transposto, A menos 1 transposto, A é simétrica, então o transposto da inversa também, a inversa também é simétrica. Então, isso aqui é o Q ponto transposto, multiplica por A e multiplica por Q ponto. Certo? Então, isso aqui é o transposto, o A e o Q ponto. Aí eu vou ter menos A transposto escalar Q ponto. Ops. Um pouquinho que eu fiz. A menos 1 vezes P, mais V0. É isso, né? Opa, não, peraí. Vocês não me corrigiram aqui. Eu estou achando que está simples demais. A gente perdeu um pedaço da conta aqui, né? Olha só, o PK é DL de Q ponto, tem um Q ponto aqui também, né? A gente esqueceu de derivar. Estava achando que estava muito fácil. Então, vamos corrigir isso aqui, ó. Então, PK DL de QK ponto, então derivei esse cara, depois derivei esse cara, deu esses dois fatores, agora tem que derivar esse. Então, falta um termo aqui, que é AK. Certo? Quando esse QI ponto, esse I igual a K, eu tenho um termo AK. Então, faltou um pedaço aqui, que é AK. Certo? Deixa eu ver se eu consigo espremer ele aqui dentro, para ficar mais... Isso. Mais AK. Então, o P... Agora sim, agora vai ficar melhor. Então, o P é A aplicado em Q ponto mais o vetorzinho A, certo? E o que eu tenho que fazer para achar o Q ponto? Eu passo o A para o lado de lá
faço P menos A, e aí multiplico pela inversa, certo? Agora sim, a coisa está tá meio... Estou achando que estava simples demais aqui, então vamos refazer essa parte aqui de baixo. Então, apaga tudo isso aqui, que a gente esqueceu um pedaço. Então, vamos lá. Então, onde tem P, eu coloco esse negócio aqui. Então, vai ficar P menos A transposto A menos 1. Desculpa, é o contrário. P transposto vezes o Q ponto. Então, Q ponto é A menos 1, P menos A. Certo? Então, fiz o primeiro termo. O segundo termo é o Q transposto, Q ponto transposto. Então, é P menos A transposto, A menos 1 transposto, que é o próprio A menos 1. Vezes A, e vezes o Q ponto, que é A menos 1, P menos A. Tá? Então, esse aqui é o segundo termo, é esse cara todo aqui. Agora, finalmente, menos A transposto vezes Q ponto, que é A menos 1. Acho que o iPad está ficando aquecido e está ficando difícil de tratar aqui. A menos 1, P menos A, mais o V0. Tudo bem? Vocês estão comigo? Está muito... se perderam nas contas aqui, tá? Tá, beleza. Qualquer coisa me avisa aqui, porque tem que fazer essa álgebra, porque eu estou tentando me concentrar aqui para não perder os termos. Então, vamos lá. Ó, esse cara aqui, A menos 1 com A, some, certo? Esse primeiro termo, eu vou fazer o seguinte truque com ele. Eu tenho PT, aqui, esse cara aqui, ó. Eu vou trocar ele da seguinte maneira. Eu vou subtrair um A aqui, onde só tinha PT, eu subtraio A menos 1, P menos A, e já vou somar esse cara que eu subtraí. Então, somo A transposto, A menos 1, P menos A. Tá? Então, esse aqui eu coloquei e tirei ele para fora. Esse é do primeiro termo. O segundo termo eu deixo como está. Menos 1 meio, P menos A transposto, A menos 1, P menos A. Só simplifiquei o A vezes A menos 1. Menos A transposto, A menos 1, P menos A, mais V0. Então, vamos lá. Acho que agora já dá para terminar. Então, vamos ver. Esses dois termos aqui, ó, são iguais. É 1 menos 1 meio dele. Então, vai sobrar só metade. Então, sobra 1 meio de P menos A menos 1, P menos A. Isso aqui é o caso do campo eletromagnético, né? O P menos A ao quadrado. Nesse caso, a matriz A é diagonal, a matriz são as massas, então o A menos 1 vai ficar 1 sobre a massa, e vai dar essa primeira contribuição. Esse cara aqui mata com esse. E sobra o V0. Professor, Diga. o H ele precisa ser necessariamente hermitiano, né? Então, aqui, isso é uma função, isso aqui não é mecânica quântica, não é um operador, né? Ele é uma função de Q e P. Né? Quando a gente faz a versão operador dele, ele vai ter que ser hermitiano. Isso. Ah, tá, é que eu me confundi por causa das matrizes aí. Então, aqui, você vê, alguém ia perguntar? Depois eu... Eu ia fazer um comentário em relação a isso, realmente, né? E apesar de ter matrizes e tudo mais, a hamiltoniana continua sendo uma soma de termos escalares, né? Isso, exato. Mais de uma forma de você escrever a soma de termos. Você pode usar o somatório ou você pode multiplicar matrizes, né? Isso, exatamente. Exatamente. O Mas H não é uma matriz, ele não. O H é um escalar, exato, bem lembrado. Quer dizer, isso aqui é a mesma coisa da lagrangiana, né? Quer ver, aqui eu estou pegando A vezes Q ponto, A é uma matriz, Q ponto é um vetor. Então, A vezes Q ponto dá um vetor coluna,
eu multiplico por um vetor linha, isso dá um número, dá uma soma de caras. Ó. Então, tudo aqui é escalar, são todas funções, né, como está escrito aqui, né? Eu só estou escrevendo de um jeito mais compacto. Diga. Eu entendi assim, é um produto interno, na verdade, né? Entre esses... Isso. É só um jeito compacto de escrever, porque é mais fácil você ver essas relações aqui que a gente escreveu do P, eu tenho que inverter, né? Eu tenho que tirar os Q pontos em função dos P's. Eu tenho que fazer o equivalente disso aqui, né? Então, aqui você vê... Aqui eu também tenho uma matriz, né? Qual que é a matriz A nesse caso aqui? Nesse caso, a matriz A, que aparece no lagrangiano, ela é MR2 e MR2 seno ao quadrado de θ. Essa é a matriz A. Ela é diagonal, então a inversa é super simples, né? Então vai ser basicamente esse M vira 1 sobre M, o R2 vem aqui para baixo, tá vendo? Ó? Isso aqui é base, esses coeficientes que a gente está vendo aqui no H são os coeficientes da matriz inversa, diretamente. Então é só escrever isso aqui nessa forma mais... Só estou reescrevendo isso aqui desse jeito mais compacto, né? Para escrever o L assim, né? Ele é 1/2 de R ponto, θ ponto, Φ ponto, essa matriz A, R ponto, θ ponto, Φ ponto. É só isso. Faz o produto da A aqui, faz o produto de novo, vai dar aquela lagrangiana que está lá em cima. Então, é só uma maneira mais elegante, mais fácil de manipular as coisas, né? Num caso tem mais geral. Tem mais um benefício, né, professor? Que a partir desse momento que vocês conseguiram escrever a lagrangiana de forma matricial, você consegue utilizar as propriedades das matrizes, né? Exatamente. Então, você vê as coisas simplificam. Exato. Esse A menos 1 some, a matriz é simétrica, então a inversa também é simétrica, então você dá para usar as propriedades, e você vê aqui, veja só como isso é útil, né? Esse resultado aqui, ele é hamiltoniana para qualquer lagrangiana quadrática dessa forma. Então, se eu der para vocês essa lagrangiana, você simplesmente tem que identificar quem que é a matriz A e joga direto aqui. Em particular, se a lagrangiana não tiver a dependência linear na velocidade, né, se esse Azinho for zero, que acontece em vários casos, então some esse Azinho e dá essencialmente o P2 aí mais o V, né? P2 sobre 2 mais o V. Então, essa forma é bastante útil, assim, é um caso assim, bem genérico, né? Então, qualquer lagrangiana que seja dessa forma, que inclui a maioria das que a gente vai ver, você já tem a Hamiltoniana, não precisa fazer a transformada de Legendre toda hora. A gente já fez aqui com o caso geral. Está feita aqui a transformada de Legendre, num caso geral, a gente já sabe o resultado. Certo? Muito bem. E só para terminar, vou ter agora os exemplos da energia e a hamiltoniana que falta fazer, mas só para eu escrever isso aqui de um último jeito, né? Isso aqui, então, é a mesma coisa que soma de IJ, PI menos AI, AIJ, PJ menos AJ, mais E. É só isso, é um escalar, né, que só está escrito nessa forma compacta. Tudo bem? Então, legal. Então, vamos ver, então, quando que isso é energia? Né? Em que casos essa função, que é a transformada de Legendre da lagrangiana, coincide com a energia? Então, eu vou fazer aqui primeiro 3 casos formais, que eu deixei preparado aqui, porque depois a gente vai ver um exemplo, que é o exemplo do carrinho, para a gente entender o que a gente está fazendo aqui. Então, vamos lá. Então, tem 3 casos para a gente considerar. Então, o primeiro é o seguinte, vamos considerar que a lagrangiana é T menos V. A energia cinética, então,
é um sistema de N partículas, a gente escreve em termos das coordenadas cartesianas, então, do jeito que está aqui, certo? E o V é um V que só depende de posição e do tempo. O V não depende de velocidades, tá? Essa é a parte importante. Então, muito bem. Aí, o que eu faço? Eu vou lá, escolho minhas coordenadas generalizadas para descrever esse problema, aí pode ter vínculos, tudo, e eu descrevo, eu escolho coordenadas generalizadas de tal forma que a transformação das cartesianas para os Qs não envolva o tempo, é uma transformação independente do tempo. Tá? Tipo no caso do pêndulo duplo, e não do caso daquela barra rodando, por exemplo, onde tinha o tempo, né? A barra estava rodando com frequência ômega constante. Então, imagina que a transformação independe do tempo. Então, muito bem. Então, vamos escrever a lagrangiana em termos dos Qs. Então, a gente calcula aqui o R ponto. Então, dr de QJ, QJ ponto, soma em J. E substitui, então, cada um dessas velocidades aqui na expressão da energia cinética. Então, tá lá. Então, é um meio. Então, você vê, eu tenho uma soma de K igual a 1 até N, e para cada um dos RKs, eu vou colocar uma soma em J para um RK e uma soma em I para o outro RK. São dois RKs, né? RK ao quadrado, RK escalar RK. Então, quando eu faço isso, o que acontece? Vai ficar uma coisa quadrática nos Qs, vai ter um QI ponto e um QJ ponto, e estou substituindo esse cara aqui, então vão ser duas somas dessas, eu posso rearranjar a energia cinética dessa forma. Ó, é uma coisa quadrática, e a matriz que sobra aqui no meio, o que ela vai ser? Vai ser a massa vezes esses coeficientes aqui, ó, que vem um de cada soma. E a soma em K eu incluo aqui dentro. Então, eu deixo a soma em I e J que aparecem daqui para fora, do QI ponto, QJ ponto, e a soma em K eu absorvo nesse coeficiente A e J. Dá para ver que vai dar esse resultado? Dá para enxergar que vai dar isso aqui? Ou quer que eu abra essa conta? Eu posso abrir se for o caso também. Não se intimidem aí. Se quiser que eu faça a conta, a gente abre aqui para ficar mais claro. É muito grande que falta? Daqui para frente? Não é pouco. Vamos abrir essa aqui rapidinho. É 5 e 10 ainda? Tá tranquilo. Isso, está tranquilo. Não, tá tranquilo. Abrir, então, vamos lá. Vamos abrir, então, para ficar mais claro isso aqui. Ó. Então, ó, T é energia cinética. Então, a sua soma em K tem um meio, MK. Aí eu tenho RK ponto ao quadrado. Então, o que é RK ponto ao quadrado? É RK escalar RK ponto escalar RK ponto. Então, o primeiro desses RK pontos, eu escrevo assim, ó, soma em I, de 1 até N, del RK, del QI, QI ponto. Então, esse é o primeiro, estou usando essa equação aqui no primeiro RK. No segundo, eu faço a mesma coisa, só que tem que usar outro índice, certo? É uma outra soma. Então, eu uso o J. Del RK, del QJ, QJ ponto. E agora eu só rearranjo essas coisas todas aqui. Ó. Deixo o meio aqui, puxo, deixo a soma sobre I e J para fora, que vão de 1 até N, certo? Os graus de liberdade. E aqui dentro eu coloco, então, QI ponto. Aqui fora eu vou colocar o QJ ponto. Vamos ver se vai caber aqui. E o que sobrou aqui no meio? A soma em K, de 1 até E não, número de partículas. MK, del RK, del QI, escalar, del RK, del QJ. Então, esse cara todo que sobrou dentro do colchetes é o que eu vou chamar de A e J. Então, você vê que a soma em K está feita, não depende mais de K, mas depende de I e de J. E veja que esse A e J pode depender dos Qs, né? Essa derivada depende dos Qs, é qualquer coisa, mas não depende mais de velocidade. Tá? Então, as velocidades estão só aí no QI ponto, QJ ponto. Tá? Então, a gente fica com essa forma aqui de energia cinética.
que a gente pode escrever da forma vetorial que a gente fez antes, Q ponto A, Q ponto, faltou um transposto aqui, né, para ser mais rigoroso. E vale tudo como a gente fez antes. Então, a gente define o momento, né, dl dqi ponto, que vai ser aij qj ponto, faltou um ponto aqui. É a mesma conta de antes, né? Então, eu voltei no caso anterior. Então, eu tenho uma lagrangiana onde a transformação, onde o potencial não depende de velocidades, a minha transformação de coordenadas não depende do tempo, e com isso a minha lagrangiana assume essa forma quadrática aqui. Tá? Então, eu sei qual que é a hamiltoniana. A hamiltoniana segue do exemplo anterior, certo? Eu não tenho aquele termo em azinho, né? Eu estou com uma lagrangiana assim, ó. Tem a parte quadrática e tem o potencial, como se esse azinho fosse zero. Então, eu sei exatamente quem que é a hamiltoniana. Ela vai ser P transposto a menos um P mais V, e esse cara aqui é a energia cinética. Isso aqui é T. Né? Como é que a gente vê, então, que... Então, deixa eu escrever isso aqui. Então, isso aqui recai no caso anterior. Eu sei que H vai ser P a menos 1P mais V. É o caso do Azinho igual a zero. E isso aqui é energia cinética. Vamos ver que a energia cinética é isso. Né? A energia cinética, ela é 1 meio, então, de Q ponto a Q ponto. Vamos escrever na forma vetorial. E o Q ponto, eu posso escrever, faltou o ponto aqui também, né? Que é Q ponto, que é Q ponto. O Q ponto é A menos 1 vezes P. Então, substitui aqui. A menos 1 vezes P. Então, como está transposto, né, eu troco. Deixa eu escrever aqui do lado. Q ponto é A menos 1 vezes P. Então, Q ponto transposto é P transposto A menos 1 transposto, vezes o A, vezes o Q ponto de novo. A menos 1 com A cancela. P. Então, o H é, de fato, T mais E. Que é energia cinética mais energia potencial. Então, essa aqui é a primeira lição. Se você tem um potencial independente de velocidades e as suas variáveis generalizadas não envolvem o tempo, a sua transformação não envolve o tempo, então a sua lagrangiana vai ter essa forma simples, a energia cinética vai ser um meio de Q ponto a Q ponto, a hamiltoniana vai ser um meio de P a menos 1P mais V, e isso corresponde a T mais V. Então, a energia hamiltoniana é a energia. Professor, Diga. Só uma lembrança, quando o potencial depender só das coordenadas, quer dizer que a força é conservativa. E daí é nesse... Isso, aqui a gente está supondo já que a força é conservativa, que existe um potencial. Isso. Aqui de partida existe um potencial e, além disso, ele não é daquele tipo eletromagnético, né? Não tem um V ali no potencial, ele só depende da posição. Se tivesse uma velocidade ali no potencial, isso muda o momento, né? Eu teria que derivar a parte do potencial também. Mas daí não, aí seria o caso que a força não é conservativa, tô certo? E vamos chegar lá. Ou não? Vamos chegar lá. Ah, tá, tudo bem, sem problema. Então, esse aqui é o primeiro caso. O segundo caso é muito parecido. Está aqui, ó. É o mesmo caso. Você tem uma energia cinética, tem um potencial que só depende da posição, mas os seus vínculos são de tal forma que a sua transformação de R para Q envolve o tempo. Tá? Então, isso aqui é tipo daquele exemplo que tem a barra girando, onde o ângulo θ é ωt. Tá? Então, x vai ser R cosseno de ωt, y vai ser R seno de ωt. Aí tem tempo explícito na transformação. O que acontece nesse caso? É a mesma conta. Então, eu vou calcular o R ponto. Então, dr dqj, qj ponto,
mas eu tenho um termo adicional que é ΔR e ΔT. Sabe? Porque ele depende explicitamente do tempo. Quando eu faço isso, quando eu jogo esse cara todo agora aqui, ó, aqui em cima, você vê que vai ter termos que não dependem da velocidade. Né? Imagina que você faz isso aqui, vezes ele mesmo aqui do lado. Né? Deixa eu abrir aqui uma... Como é que eu posso fazer isso? Aqui, deixa eu abrir uma página aqui, só para a gente ver como é que isso aparece. Tá bom. Será que eu peguei uma coisa errada daqui, né? Não. Aqui, pronto. Tá. Então, aqui, né, como é que você faz? Como é que você vai fazer a velocidade? Você vai fazer R escalar R. Então, a gente vai pegar esse cara aqui, dar um copy nele, e jogar aqui para dar um paste aqui embaixo. Agora vou dar um outro paste. Isso. Então, você vê, eu vou fazer isso escalar isso. Certo? Aqui vai ser o R ponto ao quadrado. Então, você vê, a gente vai ter termos de Q ponto com Q ponto ao quadrado, que vai aparecer aquela matriz A, mas tem termos lineares em Q ponto. Ó, esse com esse e esse com esse vão dar termos lineares em Q ponto, que vai fazer aparecer aquele fatorzinho A, que está aqui, ó. Então, os termos que envolvem um ΔR, ΔT e um ΔR, ΔQJ. É os termos mistos aqui. E vai ter um termo C ainda, que é esse com esse. ΔR, ΔT, ΔR, ΔT, aparece um termo independente de velocidade. Então, a energia cinética, pelo fato da transformação depender do tempo, ela adquire um fator linear da velocidade. Certo? E aí, se você calcular a newtoniana, tudo bem, a gente já sabe qual que é a newtoniana, é essa daqui. É só colocar o fator A ali subtraído do momento. O que acontece é que agora, esse cara aqui não é mais energia cinética. Se você calcular a energia cinética, não vai dar esse termo. Você vê, está calculado aqui embaixo. Isso aqui é o H, e quem que é T mais V? Então, o T, eu vamos fazer aqui separadamente também. O T mais V, o V é igual, vamos calcular o T só, né? Então, é 1/2, olha só, o T é complicado, certo? É Q ponto A, Q ponto, mais A transposto Q ponto, esse termo aqui, mais o C. Esse é a energia cinética. Então, se a gente substituir agora o Q ponto pelo momento, onde é que nós estamos aqui? Não quero me perder aqui. Isso. Como é que eu substituo o Q ponto pelo momento? Né? O momento é ΔL e ΔQ ponto. Então, ele vai ser... O M está junto com A, não precisa do M. Vai ser A, Q ponto, mais o Azinho, certo? E, portanto, o Q ponto é A menos 1, P menos A. Então, se a gente jogar esse Q ponto na energia cinética, a gente vai ver que não dá esse termo da newtoniana. Vamos jogar lá só para a gente ver o que dá. Vai dar o Q ponto transposto, que é isso aqui. A vezes o Q ponto. P menos A. Mais A transposto Q ponto, mais C. Então, fica 1/2, A menos 1 com A cancela. Mais A transposto A menos 1, P menos A, mais C. Essa é a energia cinética. Se você comparar com o que deu a newtoniana, não tem o termo C, tá vendo? Não tem nada, né? A newtoniana só tem esse pedaço aqui.
e aqui a gente tem a mais tudo isso. Então, a hamiltoniana não é T mais E. A hamiltoniana é hamiltoniana, é energia, é energia. A energia é T mais E, energia cinética mais energia potencial. E a hamiltoniana é essa função aqui, que não é a energia, não é T mais E. Tá? Então, o fato de você ter uma transformação que envolve o tempo faz com que a sua hamiltoniana não seja mais energia cinética. A hamiltoniana está bem definida, se você calcula, ela dá isso aqui, esse coeficiente Azinho e a matriz azona depende da sua transformação, né? Estão dados aqui, beleza? Só que isso não é mais T mais E. Esse pedaço aqui não é a energia cinética. Se você calcula a energia cinética, dá uma coisa diferente, você tem termos a mais que não aparecem lá. Isso é meio confuso. Deixa eu ir direto para o exemplo. Ainda tem o caso da força de Lorentz. Rapidinho aqui, o que é a força de Lorentz, né? Só para a gente fazer o exemplo e não ficar perdido em muito detalhe. No caso da força de Lorentz, a gente tem um potencial U que depende da velocidade, certo? Então, isso aqui é um caso diferente. O próprio potencial já envolve a velocidade. Então, nesse caso, o momento, então, dl e dr ponto. Então, vai ter um termo mr ponto e tem um termo que vem aqui dessa dependência espacial aqui, da dependência da velocidade aqui. Então, tem essa contribuição. Então, se a gente calcula a hamiltoniana nesse caso, ela vai dar P menos EA ao quadrado sobre 2N, aquela matriz A é diagonal nesse caso, mais Φ. Tá? Essa é a hamiltoniana correspondente a essa lagrangiana. E isso, de fato, é a energia. A energia é a energia cinética mais esse termo de potencial. E isso não é T mais U. Tá? A energia, nesse caso, é T mais Φ. E não é T mais o U inteiro. O U inteiro tem um pedaço de velocidade que não realiza trabalho e não participa da energia. Então, isso aqui é um outro caso também confuso, onde o H é a energia, mas a energia não é T mais U. Porque tem um pedaço do U que não realiza trabalho. Tá? Então, é sutil, né, essas coisas todas aqui. Deixa eu fazer o exemplo primeiro, que é simplesinho, e dá para a gente entender o que está acontecendo. E depois a gente pode voltar nisso, se vocês quiserem. Então, olha só, o exemplo é esse. Você tem um carrinho, tem alguém puxando o carrinho com velocidade V0 constante. Tá? E em cima desse carrinho tem uma mola chacoalhando, né, uma massinha numa mola chacoalhando ali. Então, qual que é a lagrangiana? Então, a posição, a coordenada x cartesiana da massinha, eu vou usar como variável, então é uma variável cartesiana x, e o elongamento da mola, como é que eu calculo? Como é que eu calculo a energia potencial nesse problema? Então, eu tenho que pegar essa distância aqui, deixa eu pegar uma cor aqui, essa distância aqui, que é V0t, então, suponha que t igual a 0, o carrinho está na origem, eu pego V0t, subtraio x, e isso é o deslocamento, o elongamento da mola. Tá? Então, o elongamento da mola é isso aqui, ó, é o que está aqui dentro, é V0t menos x. Tá? Porque o x vai aumentando linearmente com o tempo e o elongamento é pequenininho. Certo? Então, eu pego esse V0t, subtraio a posição, é o centro do carrinho menos a posição da massa, isso vai me dar o elongamento da mola. Tá? Então, aqui, a gente vê o seguinte, eu tenho uma lagrangiana dependente explicitamente do tempo, certo? Eu posso achar a hamiltoniana desse problema. Então, qual que é a hamiltoniana? Eu calculo o momento, né, que é mx ponto, faço a transformada toda de Legendre, e a hamiltoniana vai dar simplesmente px ao quadrado sobre 2L mais a energia potencial. Tá? E isso aqui é, de fato, energia cinética mais energia potencial,
certo? É a energia cinética da massinha, que é o x ponto ao quadrado sobre 2, ou px2 sobre 2n, mais a energia potencial do sistema. Isso é energia, e a energia não se conserva, porque ela depende do tempo, certo? Mas o H é energia cinética mais energia potencial. Então, beleza, H igual a energia, que não se conserva, porque eu tenho alguém puxando o carrinho e fornecendo energia para o sistema. Beleza, vamos fazer agora o seguinte. Tem uma página em branco aqui. Vamos mudar de sistema de coordenadas, e eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher agora como variável, então eu vou refazer esse problema agora, só que eu vou escolher uma outra coordenada generalizada. Em vez de escolher x, eu vou escolher y, que é v0t menos x. Então, veja só, eu estou fazendo uma transformação desse tipo aqui, ó. Depende do tempo. Então, eu espero que a hamiltoniana resultante aqui não vai ser energia. Então, vamos ver o que acontece. Então, escolho y igual a v0t menos x. Y ponto é menos x ponto. E a minha lagrangiana vai ficar, então, m sobre 2x ponto ao quadrado, que é y ponto ao quadrado, menos k y2 sobre 2. Quem que é a hamiltoniana? Então, py é dl dy ponto, que é y ponto, inverte e acho H. Então, H é py vezes y ponto menos L. Py ponto ao quadrado mais ky2 sobre 2. Então, H vai ficar py2 sobre 2 mais ky2 sobre 2. Vamos chamar isso aqui de um L', né? Uma outra lagrangiana que eu escolhi, esse aqui de H', que é o H associado. Então, você vê, H' é conservado, certo? É constante. É uma constante de movimento. Essa quantidade é uma constante de movimento, mas esse cara não é energia. Se você calcular quem que é a energia, não vai dar isso aqui. A energia, então isso aqui é o H, ele é conservado, mas não é a energia. A gente sabe que a energia não se conserva, certo? A energia é isso daqui, ela não se conserva. Tá, então, a coisa é... O fato de H ser energia é uma coisa, o fato de H ser conservado é outra coisa, né? Então, H é conservado quando ele não depende do tempo, se ele depende do tempo, ele não é conservado. Quando que é energia? Ela é energia quando o seu potencial não depende de velocidades e sua transformação não depende do tempo. Aí o H é energia, que é esse caso aqui. Né? O potencial não depende de x ponto, certo? A sua transformação aqui é cartesiana, é normal, então H é energia, só que ela depende do tempo, não é conservada. Nessa outra formulação, você faz uma transformação que envolve o tempo, se ela envolve o tempo, seu H não é mais energia. Ele é uma função muito bem definida, você tem as equações de movimento, você pode resolver o problema dessa forma, mas você não pode interpretar mais isso como energia. Isso aqui não coincide com T mais I. Tá? E o fato dela ser conservada ou não só depende dela depender explicitamente do tempo ou não. Então é isso. Espero que eu não tenha confundido mais do que explicado, porque isso aqui é um tanto sutil. Professor, diga. Se o movimento desse carrinho é constante, ou eu tô perdendo alguma coisa, por que tem que ter alguém acelerando ele? Porque imagina que você põe um carrinho parado e a mola em cima chacoalhando. Aí o carrinho vai chacoalhar para compensar o movimento da mola, para conservar o momento.
Tá? Então, o carrinho vai sentir o movimento da mola. Se você impõe que o carrinho vai com velocidade constante, é que tem alguém compensando esse movimento, essa reação ao carrinho. Quer ver esse cara aqui? Deixa eu ver, eu tinha feito uma outra conta aqui. Isso, olha só. O H, então, a energia do sistema, deixa eu só olhar aqui o que eu fiz aqui, ela é px2 sobre 2m mais k v0t menos x ao quadrado. Então, essa é a energia da massinha, certo? A energia cinética e essa energia potencial da mola. Esse cara, eu só queria ver... Então, se eu chamar esse... Então, vamos fazer a transformação aqui. Vou escrever o H em termos de Y. Então, Y é V0t menos x. Tá? Então, vou substituir esse cara ali por Y. E eu vou substituir o momento também. Ó. Px é mx ponto. E o x ponto, né, se eu derivar essa equação, o x ponto ele vai ser V0 menos y ponto. Então, o Px é mv0 menos my ponto, que é o Py. Tá? Então, vamos escrever H em termos de Py e y. Então, H vai ficar 1 sobre 2m, mv0 menos Py ao quadrado, falta um 2 aqui, mais k, y2 sobre 2. Então, você vê, H, então, é igual a Py ao quadrado sobre 2m mais ky2 sobre 2, que é o H', mas tem uns pedaços ainda aqui, né? Menos V0 Py, e tem ainda uma constante aqui, que é mv02 sobre 2. Tá? Então, você vê, isso aqui é o H', certo? Que é conservado. Então, você vê que dH dt é dH' dt, que é 0, o H' é conservado, mas eu tenho esse pedaço aqui, ó, Py ponto. V0 é constante, Py não é constante. Quem que é Py ponto? Ora, Py ponto é das equações de movimento, é ΔH, é menos ΔH ΔY. Então, onde é que está a newtoniana? É menos KY, certo? Menos KY. Então, dH dt, de fato, vai ser K V0 vezes Y. Então, é uma coisa finita. Tá? Então, conforme o Y muda, né? O Y é o alongamento da mola, isso te dá o dH dt, né? É a reação que o cara que está puxando o carrinho, a energia que o carro está puxando o carrinho tem que bombear no sistema para manter ele com velocidade constante. Parece bem mais fácil essa abordagem, né, de restrição, quer dizer, o movimento está restrito a ser constante. Parece um tratamento mais simples do que tentar considerar qual que é essa força que o cara está aplicando. Sim. Você fala assim, o cara se vira lá para manter a velocidade constante. Mas você imagina, né, você puxando o carrinho e a mola chacoalhando, você vai ter que, de alguma forma, compensar essa reação, né, para manter a velocidade do carrinho constante. Então, certo? Então, é isso. Então, deixa eu resumir para não ficar uma aula muito confusa. Eu sei que essa parte final é confusa, mas eu acho que é importante chamar atenção para isso, né? Então, o aqui que é o aqui que é a newtoniana, ela é a transformada de Legendre da Lagrangiana. Então, a gente sabe que tem esse cálculo que a gente fez aqui, que se a Lagrangiana for quadrática nas velocidades, mais um termo linear, menos um potencial V de Q, a gente pode fazer essa transformada de Legendre genérica, como a gente fez aqui, e tirar a newtoniana, ó, essa daqui. Então, para qualquer problema que você tenha que seja desse formato, você não precisa fazer a conta já está feita, já fizemos. É só usar aqui, é só pegar, identificar a matriz, né, do que conecta as velocidades ao quadrado, inverter
e você tem a hamiltoniana. Isso aqui já é a transformada de Legendre pronta. E a gente tem as equações de Hamilton para achar a dinâmica. Se esse H não depender do tempo, ele é constante. Beleza. Quando que é energia? Depende. Tá? E na grande maioria dos casos vai ser. Mas sempre que você fizer transformações para coordenadas que envolvam o tempo, isso não é mais verdade. Tá? Então, sempre que você envolver o tempo na transformação, o tempo mela toda a conservação. Tá? Então, é basicamente isso. E tem o caso eletromagnético, que é mais sutil, né? Porque tem um campo magnético que não realiza trabalho, então ele não entra na energia. Professor, Diga. uma coisa que eu percebi também é o seguinte, né? Dependendo, eu acho que isso não é tão surpreendente, né? Dependendo da coordenada que você escolhe, a sua hamiltoniana vai dar diferente. Isso. Tudo bem. Talvez não seja tão surpreendente, a gente já fazia isso com a lagrangiana antes também. Uhum. Porém, o que é surpreendente é que a hamiltoniana com uma coordenada pode ser que seja a energia, mas com a outra coordenada, não. Isso, exatamente. Mas isso desde que envolva o tempo, né? Se você tiver coordenadas que não envolvam duas transformações, dois conjuntos de coordenadas generalizadas que não envolvam o tempo, você vai ter energia nos dois casos. Tá, tudo bem. Então, o tempo é que mela o negócio. Tudo bem, beleza. Professor, Diga. o H' ali embaixo, nesse último exemplo que você fez, não deveria depender de V0 também? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Esse aí, isso. Então, acho que aqui não, né? Você vê que, olha, a gente Mas pegou... a derivada ali, você fez y igual a V0 t menos x, aí o y ponto igual a menos x ponto. Eu esqueci um V0 aqui. Opa, então você tem razão, faltou um V0 aqui. Vamos só corrigir. Eu imagino que isso não mude a discussão. Né? Eu acho que não deve mudar, não, mas deixa eu ver aqui. Porque o L', vamos corrigir aqui, de fato. Eu fiz rápido aqui, acabei me atrapalhando aqui. Então, o x ponto ao quadrado, então o x ponto é V0 menos y ponto, certo? Mais k y2 sobre 2. Isso, ele continua independente do tempo, tudo, mas, de fato, vamos corrigir aqui para ficar direitinho, porque eu comi bola aqui. Então, dl de y ponto vai ter um sinal de menos, então vai ficar y ponto menos V0 vezes m, certo? Vai ter um... então, o PY, vamos corrigir aqui também. Ainda bem que você viu, senão vai ficar errado aqui. Então, vai ficar PY sobre M mais V0, certo? E a transformação, vamos fazer de novo isso aqui tudo. Vamos apagar tudo isso aqui também. Ela vai continuar conservativa, mas vai mudar um pouco a cara assim. Então, o H' vai ficar PY vezes Y ponto menos o L. Então, que é M sobre 2. Como está o quadrado lá? Vou trocar o sinal já. Tem que substituir aqui por PY, né? Então, vamos lá. Menos L escrito em termos de PY. Então, y ponto menos V0, que está aqui dentro, é PY sobre M. Então, isso aqui vai ficar PY ao quadrado sobre M ao quadrado. Aqui é menos. E aqui vai ficar mais. Isso, então vai dar PY2 sobre M com meio, PY2 sobre 2M. Mas sobra um V0 PY. Isso, exatamente. Tá certo, tá aqui. Então, esse é o H'. Esse é o H'. Então, ele continua sendo conservado, mas ele não... Então, vamos comparar com o H de novo, né? Então, o H que eu fiz, eu escrevi o H em termos de V0. O sinal aqui está correto do momento, o Y ponto
O que eu fiz aqui? O y ponto é py sobre m mais v0. Tá certo isso, né? Y ponto tá certo. Isso, então vai ter... depois vocês têm que dar uma conferida aqui, mas eu tenho que incluir isso aqui, não é o H'. H' é isso aqui, eu tenho que somar ainda um V0 PY, né? Isso aqui é H' menos V0 PY. Então vai ficar um fator 2 aqui na frente. Pode ser que eu tenha errado um sinal aqui, essas coisas se cancelam. Vamos só fazer mais uma vez aqui. dl dy ponto. Então cai um 2, mas cai um sinal de menos. Então inverte. Então, y ponto é py sobre m mais v0. Py, y ponto, menos m sobre 2, v0 menos y ao quadrado, que é py 2 sobre m2, mais k, eu acho que é isso mesmo. Então, py 2, e aqui fica um sinal de mais. E quando a gente joga aqui o h, vamos ver, px, então, é v0 menos y, ky2. Olha, eu acho que é isso. Depois vocês dão uma conferida aqui, mas eu estou achando estranho esse fator 2 aqui, mas acho que deve ser isso mesmo. Deve ter um 2 aqui, então. Tem um 2 aqui. Tá, eu acho que é isso. Depois dá uma conferida de novo aqui, para ver se está certinho, mas eu acho que é isso. Tá, então, de qualquer forma, né, o H', ele não envolve o tempo, ele não é um cara só PY2, né, tem um termo linear em PY, mas ele é conservado, e ele não coincide com H. Então, a gente escreve o H em termos de Y e PY e vê que não é a mesma coisa com o H'. Então, as coisas são diferentes. Tá? É isso. Então, acho que chega por hoje. Então, na aula que vem, nós vamos continuar, então, com esse formalismo de hamiltoniano. Eu vou introduzir, então, uma coisa que a gente chama de notação simplética, que eu vou falar de espaços de fase e coisas mais... acho que vai ficar mais interessante daqui para frente. A gente vai ver por que essas equações, esse formalismo hamiltoniano é interessante, né, conforme a gente vai progredindo. Mais algum comentário, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Professor, diga. Se ninguém tiver nenhuma dúvida relacionada à mecânica, eu só queria perguntar aquela coisa que eu tinha comentado com você a última aula. Tá. Deixa eu interromper aqui, então, peraí.